o primeiro. Bom, então, falando um pouquinho do que a gente trabalhou, tá? Essa revisão do primeiro semestre. A gente abordou alguns temas, né, e vestibulares específicos, pensando, né, que, diferentemente da oficina do Carlos, eu tinha esse desafio de trabalhar com diversos vestibulares diferentes, né, e as suas abordagens específicas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi mapear ali, né, quais que são os vestibulares que os alunos têm interesse, até para a gente saber, né, para onde que os futuros, né, estudantes aí das faculdades aí, estudantes de Diadema, né, que vieram de Diadema, né, que estão saindo daqui, então, enfim, para onde que esses estudantes iam, se tinham interesse de ir, né, dentro da sua, né, enfim, né, dentro da sua caminhada aí, acadêmica. E aí, eu tive, né, surpreendentemente, a gente teve vários vestibulares, né, algo que eu já estava esperando, mas o pessoal pediu uma ajuda aí com o Enem, VUNESP, FUVEST, Unicamp, que são bancas um pouquinho diferentes, né, e outros vestibulares também de particulares. Mas, a princípio, foram esses que a gente abordou. Né? Então, a gente, como eu coloquei aqui, a gente fez, né, uma abordagem gramática da escrita, né, do texto dissertativo argumentativo e outros gêneros textuais. Então, pensando principalmente na Unicamp, aí a gente abordou alguns gêneros e algumas tipologias textuais, principalmente, né, pensando também nesse estudo prático, né, que eles teriam que fazer ali também, paralelo às aulas expositivas que a gente teve. Então, a gente falou um pouquinho sobre estrutura. Eu, como uma boa filósofa, eu não podia deixar de trazer a lógica para dentro das nossas escritas, então a gente trabalhou muito com a lógica discursiva para a produção do texto, né, para a produção de argumentação, que geralmente é a maior dificuldade que a gente encontra produzindo esse tipo de texto, né, esse texto opinativo, né. Bom, então a gente teve uma outra parte aqui que eu coloco para vocês, que é comunicação e devolutivas, que a gente tinha um sistema de compartilhamento de materiais semanais, né, então funcionava pelo Classroom, então eu mandava para eles, né, materiais das aulas, coisas que a gente conversou, né, então aí eles escreviam lá nesses espaços, mandavam para mim as redações deles, os temas que eles achavam interessantes, né, e aí eu dava ali uma olhada, corrigia algumas, né, algumas eu trazia para a aula, e a gente foi fazendo dessa forma, né, assim como o Carlos falou, respeitando também esse espaço de criação deles, né, apesar de ser uma oficina de escrita técnica, né, é uma escrita mais técnica, assim, que tem um objetivo prático específico, a gente foquei muito também nessa exploração literária, então a gente tinha vários exercícios. Pode passar para o segundo, por favor. Isso. Competências da redação, né? Então, assim, pensando nisso, nessa urgência, talvez, que a gente tinha ali, de dar uma devolutiva, né? Seria legal a gente ter ideia, né, dessas competências, ou seja, o que é esperado de você, né, dentro de cada banca, né? E aí, a partir do Enem e das outras bancas, né, eu separei aqui algumas coisas que são pedidas, né, que a gente pode resumir. Então, o primeiro deles é um domínio da modalidade formal da língua portuguesa, e aí eu achei bacana, né, que o Carlos também comentou sobre essas questões, né, a gente tem essa padronização. Pensando em educação, principalmente, né, em educação básica, formal, aqui dentro do país, a gente, por ter esses padrões, né, educacionais, a gente está ali dentro desse padrão da língua portuguesa. Não sei se vocês viram, né, um fato até interessante é que muitas pessoas zeraram a prova por colocarem gênero neutro dentro da redação no ano passado, né, e que para mim, assim, foi um fato extremamente intrigante e interessante. Assim que eu li essa notícia, eu falei, gente, como assim? E aí eu fiquei pensando, né, o quanto que a língua escrita não acompanha, né, tanto a língua falada e tanto essa linguagem, né, que surge aí com a linguagem de internet, essa literatura da internet. E isso é super bacana, né, para a gente analisar. Mas, né, para além disso, né, a gente ainda precisa
se colocar dentro desses padrões, porque a gente está tratando de um texto específico, né, que está pedindo algo específico de vocês. E é legal ter essas noções para quando a gente estiver criando ali esse texto mais técnico, entender que aquilo é só uma forma de fazer, né? E não a forma de fazer. A gente tem vários gêneros textuais e abordagens que a gente pode tomar a partir da escrita, né? 2, então eu tenho aqui o domínio prático de construção do gênero textual abordado, né? Então aqui entra um pouquinho, né, quando eu falo para vocês desse gênero textual que é mais pedido dentro dos vestibulares, que é o dissertativo argumentativo, né? Então a gente vai trabalhar, né, com como que eu construo esse gênero, como é que eu trabalho com esse gênero textual, né, entender como é que ele funciona. Depois eu tenho a qualidade e diversidade de conhecimentos prévios à prova e domínio de suas abordagens. Então, o que você traz para a prova, né? Tem muita gente que fala assim, não, mas eu não tenho repertório nenhum, eu não sei nada. Né? É muito comum as pessoas virem dessa forma. Mas não, né? Você conhece música, você conhece lá séries, enfim, poetas locais, notícias locais, né? Hoje mesmo eu estava dando uma aula e eu dei o exemplo do Instagram da Prefeitura de Diadema, né? Já é aí uma mídia que você está lendo, né? Algo que você pode estar trazendo para a sua redação. O mais importante aqui é você saber abordar, né? E dar validade aí para os seus repertórios, né? Para suas fontes, né? Então, tem aquele rapper que eu gosto. Traz ele para a redação, né? Vamos aprender a fazer uma citação direta para você colocar no seu texto de uma forma assertiva, explicar por que está lá, né? E a gente fazer dessa forma. O 4, domínio da estrutura lógica e formal do texto por meio de recursos coesivos. Então, aqui entra um pouquinho a parte da lógica que eu comentei com vocês, né? Que aí vai entrar um pouco dos conectivos, que é aquele famoso, né? Mas, porém, contudo, não sei o quê, né? E outros elementos coesivos que a gente comenta também. E aí, por fim, né, o que eles vão avaliar vai ser essa qualidade de proposta de intervenção, no caso do Enem e da VUNESP, né, ou uma conclusão do seu texto, né? Um texto precisa de uma boa conclusão, e é uma das coisas que a gente comenta. Nossa, esqueci, o Carlos falou. Total, Carlos. Pode colocar o próximo, por favor. Bom, caminhando aí para o final, então, falando um pouquinho dos métodos de ensino, né, e as nossas expectativas para o segundo semestre. Então, a gente faz essa análise do padrão qualitativo esperado pelas bancas. Então, o que a banca espera de vocês, que eu acho que é o mais importante, né? A gente mostrar aí o que eles querem, como eu falei, né? A escrita criativa, narrativas pessoais, é um outro momento, é um momento aí da gente pirar mesmo, né? Da gente pirar nas ideias. Mas aqui a gente tem um pouquinho, a gente coloca um pé um pouquinho mais no chão para se deparar com essa escrita técnica, né? Mas principalmente o que eu viso é dar recursos para vocês, né? Para que vocês aprendam aí se colocar com esses recursos que a gente tem dentro da língua, né? Então, correção comentada em aula e redações dos anos anteriores, análises de escrita feitas em aula, tudo isso a gente trabalha, né, dentro das aulas, né, corridas aí. Desenvolvimento da lógica discursiva aplicada no texto. Então, isso aqui é uma coisa que eu puxo muito no pé, porque é muito importante que a gente saiba, né, ter uma sequência lógica das nossas ideias, porque senão não dá para entender, né? E aí é isso que separa, né, um texto que é digamos assim, um texto legível, né, dentro das suas ideias e um texto ilegível, né? Então, é legal que a gente saiba trabalhar com isso. A gente faz, né, exposição, exercícios sobre lógica, né, e eu disponibilizo também algumas listas, materiais complementares para vocês irem lendo, né, a leitura ajuda muito, tá, para a gente desenvolver essa lógica discursiva, tá, e aí a gente faz esse mapeamento de principais dificuldades em relação à escrita. Como a gente está trabalhando mais uma vez, né, com essa escrita mais técnica, é importante que a gente trabalhe bem com a gramática, bem com
com como que a gente coloca esses recursos, né, ali dentro dos nossos textos. Então, é bacana, né, se a gente ter essa comunicação, né, das dificuldades de todos. Então, eu deixo aberto, né, para todo mundo sempre fazer pergunta e colocar também dúvidas lá no nosso Class. Bom, gente, é isso, então. Tem mais uma página, mas é só a finalização. E acho que é isso que eu tinha para falar um pouquinho sobre a oficina. E aí eu vou jogar para o Carlos de novo.